Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Jesus e Satanás 3, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 14 de maio de 1970. Com referência à tentação e ao jejum impostos a Jesus, disse o Espírito da Verdade: o que se deu foi o que se devia dar, na marcha dos acontecimentos. Havia então necessidade de tal crença? Tudo está previsto. Tudo acontece por efeito da lei universal que governa o vosso mundo no caminho do progresso, sendo desenrolados fatos, bem como as interpretações humanas, acordes com o estado das inteligências e necessidade de cada época. O homem, todavia, dispõe do livre-arbítrio e Deus sabe que uso ele fará desse dom, porque o que para vós constitui o passado, o presente e o futuro, está sempre por toda a eternidade, patente aos olhos do Todo-Poderoso. Ora, dispondo do livre-arbítrio, o homem tinha liberdade de escolher entre o modo de pensar acertado e a falsa, ainda que útil, maneira de apreciar as coisas. Dominavam-no, porém, suas naturais aspirações. Assim como preferia ao de um profeta o sacrifício de um Deus por lhe aumentar o valor próprio, também a tentação material de Jesus pelo demônio lhes reanimava a coragem e mostrava o caminho a seguir, fazendo-lhe ver que até o homem-Deus estivera sujeito à tentação, fazendo-lhe ver que, embora filho de Deus, fração da divindade, mas ao mesmo tempo homem e como tal sujeito às contingências da humanidade, às enfermidades e fraquezas da vida humana, Jesus fora acessível a Satanás, sofrera pessoalmente a prova e dela soubera triunfar. Nada ocorre sem ser pela vontade de Deus, no sentido de que, se lhe aprovesse dar outra diretriz aos atos humanos, ou lhes opor sua vontade, bastaria querê-lo. Tal, porém, não faz esta razão, porque, vendo a seriação e as consequências de todas as coisas, Deus não impede de antemão os atos de nenhuma das suas criaturas,
ele não governa como tirano. Deixa que as coisas sigam o seu curso, assegurando ao livre-arbítrio a independência, auxilia a humanidade a trilhar a via da evolução por meio de sucessivas revelações, sempre progressivas, que atuam na marcha dos acontecimentos, encadeando uns aos outros, e que, apropriadas ao estado das inteligências e necessidades de cada época, desenvolvem no presente o progresso realizado e preparam o progresso futuro. Se o quisesse, Deus certamente teria podido, por manifestações espirituais, determinando uma influência e uma ação mediúnica sobre os apóstolos, os discípulos e os evangelistas, esclarecê-los sobre a falsidade da interpretação humana que transformou o ensino de Jesus ao povo em fatos materiais, como os da permanência no deserto, do jejum por 40 dias e 40 noites, e da tentação praticada contra ele por Satanás. Mas, na realidade, as necessidades da época exigiam essa crença. Convinha que ela se implantasse nas massas populares. À vista da perfeição indispensável para chegar a Deus, diante da perfeição sempre vitoriosa de Jesus, qual não seria o desânimo dos homens se não fossem prevenidos de que mesmo o mais forte pode estar sujeito à tentação? Quanta força não receberam do exemplo da vontade que vence a inspiração do mal? Se assim não fosse, talvez não pudessem alimentar a esperança de seguir as pegadas do divino modelo. Contemplando-o em tão grande altura, teriam permanecido desanimados ao nível do solo, ao passo que, vendo-o submetido à tentação e vitorioso pela fé, reconheceram que todos poderiam esperar a mesma vitória.